Gente, vamos ver aqui mais um crime aqui no canal. Quero ser PMBA, crime de conspiração. Então, é um crime que pode soar estranho, assim como o incitamento, mas existe a previsão legal no Código Penal Militar. Então, está previsto no artigo 152, conspiração. Conspiração a gente entende como uma tramóia, né? Como uma trama, como um plano sórdido contra uma autoridade ou contra uma pessoa, né? Ou contra alguma coisa. Então, o crime de conspiração é real, existe e está aí para ser aplicado quando a situação acontecer, né? A conduta. Então, vamos lá. Conspiração, concerto para um motim e revolta. Pois bem, diz a redação: concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149. Então, observe que esse consertar aí é com C. Então significa harmonia, significa ajuste, né? Aí os professores de português explicam sempre, olha, o concerto com S é concerto de algo que está quebrado. E concerto com C é concerto musical, né? Ajustes de sons. Mas a intenção da palavra aí é exatamente essa. É concerto de sons, né? É harmonia, é ajuste. É ali alguma coisa que está sendo pactuada, que está sendo concordada entre duas pessoas ou mais, não é isso? Então veja que consertarem-se está no plural. Então você tem que entender uma coisa, que o crime de conspiração, assim como o motim, precisa de mais de um militar. Então, um militar sozinho não comete o crime de conspiração, né? Ah, Judas traiu Cristo. Pronto, Judas foi sozinho. Judas recebeu dinheiro, né, tramou, mas Judas estava sozinho. Então não entraria aí, se fôssemos fazer um enquadramento, não entraria aí como crime de conspiração. Mas Júlio César, que foi assassinado, né, com 43 facadas no Império Romano, no Império não, na República, né, dentro do Senado. Então, Júlio César é uma história belíssima, né? O cara que praticamente quem inaugurou o Império foi ele, né? Logo em seguida o Império é instaurado, mas o Senado conspirou. Algumas pessoas conspiraram, o atraíram até lá e deram diversas punhaladas nele pelas costas, em todos os lugares e executaram, na verdade. Aquilo é um exemplo de conspiração. Em algum momento de crime, né? Em algum momento aquele crime foi planejado. Em algum momento aquela conspiração foi planejada. E é exatamente isso que a gente está buscando aqui nesse crime. É o momento em que acontece o conserto, o pacto, o ajuste, né? Não é o momento que surge a ideia surgiu na cabeça de alguém, no intercrimes, aquele caminho do crime que a doutrina bem trabalha, caminho do crime. A fase de cogitação, a fase de pensamento não é punível, né? No militarismo só não se pune pensamento, mas deu vazão ao pensamento de alguma maneira, de alguma forma, principalmente quando se refere a motim, né? De alguma forma você é alcançado. Então, assim, aquela trama de Júlio César, né, que o levou à morte, em algum momento alguém teve a ideia, em algum momento eles sentaram ou pactuaram e fizeram a trama, planejaram como seria. Então, naquele momento que eles planejaram, foi exatamente aí em que aconteceu, que configurou o crime de conspiração, trazendo esse exemplo para dentro desse Código Penal Militar, né? Então, consertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149. Entenda que a conspiração só vai se configurar se for mais de um militar, né? O mínimo de dois, e se for para esse ajuste, essa conspiração, se for para a prática do crime previsto no artigo 149. O que é que está previsto no artigo 149? Motim e revolta. Beleza? Então aqui, pena de reclusão de 3 a 5 anos. Veja que é um crime que a pena não é branda, né? De 3 a 5 anos de reclusão. Crime propriamente militar,
Crime não previsto na lei penal comum. Não existe. Esse crime só existe aqui no Código Penal Militar, no artigo 152. Beleza? Por isso se diz que é crime propriamente militar. Você aí civil, você aí que está estudando com a bunda aí na carteira aí, você não comete esse crime. Mas eu, militar, cometo este crime. Então diz aqui ainda, né? O parágrafo único. Isenção de pena. Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime, e quando ainda era possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Muita gente diz assim, é o traidor, né? O Código Penal Militar incentiva o indivíduo a trair os seus companheiros. Outros dizem que não, que quem entra no militarismo sabe que esse tipo de conduta é nociva. E se o faz, faz sabendo e faz de forma ilegal. Bom, não vou entrar no mérito da questão. O fato é que, vamos dar exemplo para clarear, né? Vamos supor que alguns policiais insatisfeitos com o comandante, né, insatisfeitos com baixos salários, eles resolvem, né, fazer um motim, pensam, né, em fazer um motim no dia 20, vamos dizer, no próximo dia 20. E aí eles resolvem se reunir. Vamos nos reunir para falar sobre um determinado assunto. Aí se reúnem na casa de algum deles. Quando chega lá, pronto, vamos falar de quê? Rapaz, a gente precisa fazer um motim. Vamos, né, no dia 20, quando a gente for assumir serviço, a gente contagia os demais, conclama para a gente parar, fazer uma greve. Uma greve é ilegal, né? Fazer um movimento paredista para conseguir melhores salários. Pronto, então tá ajustado assim, pronto. 5 militares, vamos botar aqui um exemplo. 5 militares resolvem fazer o movimento paredista. No momento em que eles concordaram, que eles ajustaram, configurou o crime, configurou, configurou. Que consertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149. Então sentou, né? Se reuniu, ajustou em algum lugar essa ideia, né? Olha, deram vazão, planejaram, pronto, já configurou o crime de motim. Já configurou o crime de motim. Então, no exemplo que eu dei aqui, eles vão fazer o motim dia 20, né? Só que algum deles, pensando nas consequências drásticas que isso pode lhe trazer, porque realmente é uma coisa grave, né? Cabeças rolam, sempre que acontecem essas coisas, cabeças rolam dentro da corporação. Então um deles resolve, né, antes de acontecer o movimento, quando ainda era possível evitar, chega lá para o comandante e diz, olha, comandante, eu, fulano e Beltrano e Cicrano, a gente se reuniu tal dia e deixamos tudo certo que no dia 20, daqui a 5 dias, a gente vai fazer um motim aqui dentro do quartel. Então eu com medo, porque eu tenho família e tal, não quero perder meu emprego, então eu estou aqui denunciando. Pronto. Esse aí que denunciou está isento de pena. Agora sim, observe a relação. É isento de pena aquele que antes da execução do crime, olha, execução, tá vendo? Já é uma fase no caminho do crime, do intercrime. Então, a fase de cogitação, a fase de planejamento, né? E a fase de execução e cogitação. Então, antes mesmo da execução do crime, ele vai lá e denuncia. A observação é quando ainda era possível evitar as consequências. Então tem que ser, a denúncia tem que ser antes, é claro, e tem que ser ainda possível de evitar as consequências. Então é isso, gente. O crime de conspiração é um crime que existe, está aqui, né, no artigo 152 do Código Penal Militar, e é isento de pena aqui aquele que denuncia o ajuste, né? Eu quero lhe chamar a atenção só para você não confundir esse crime de conspiração, porque o crime diz consertarem-se, né? Então tem que ser um ajuste para o motim.
Então, mas esses concertos, esses ajustes, geralmente acontecem em algum lugar. Ou acontece na mesa de um bar, ou acontece em um porão, ou acontece em um lugar escondido, ou acontece em uma casa. Mas, de qualquer maneira, para acontecer o ajuste, tem que haver reunião, né? Então, eu só chamo a atenção para você não confundir com esse crime de conspiração com o crime de reunião ilícita. Porque o crime de reunião ilícita é quando os indivíduos, né, os militares, se reúnem não para a prática do motim. Porque se reunirem para a posterior prática do motim, aí vai ser conspiração. Mas quando essa reunião se dá para discutir ato do comandante, alguma atitude do comandante, ou assunto atinente, né, assunto relativo à disciplina militar, aí sim vai ser reunião ilícita e não conspiração. Beleza? Um abraço e espero ter ajudado. É isso aí.